Aleluias, glória a Deus. Irmãos, uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Irmãos, quantos estão felizes nessa noite? Amém? Glória a Deus. Irmãos, podemos dizer, aleluias, com todas as letras, que momento maravilhoso que é podermos estar nesse lugar chamado casa de oração. Reunidos, aleluias, glória a Deus, no mesmo propósito, aleluias, crendo num Deus que é poderoso, aleluias, irmãos, com a certeza de que se nós estamos aqui nesse domingo à noite, é porque até aqui nos sustentou o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro do Êxodo, lá no comecinho da palavra. Glória a Deus. Obrigado. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. A palavra vai dizer assim para nós. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá. Tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. Glórias, aleluias, aleluias. Um pouquinho longo, aleluias.
Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem falando nesta noite e através do Êxodo, capítulo de número 3, aleluias, e eu queria confessar algo aos irmãos, glória a Deus, que desde quando nós chegamos aqui, aleluias, na primeira Santa Ceia de setembro, aleluias, oh Jesus, eu bebi água que eu vou tirar a mão daqui, da primeira Santa Ceia de setembro até hoje, irmãos, eu quero compartilhar com os amados, Deus operou muitas maravilhas nas nossas vidas. Aleluias. Irmãos, eu não estou falando de casa, de carro, de dinheiro, não estou falando disso não. Eu estou falando, irmãos, aleluias, de cura interior. Aleluias. Eu estou falando, irmãos, do toque de Deus nas nossas vidas. Aleluias, porque eu não vou relatar isso aqui não, mas muitas vezes passamos por processos em que olhamos para nós e falamos assim, agora eu não levanto. Mas, irmãos, para o nosso bem, nós servimos um Deus bondoso. Nós servimos um Deus poderoso, irmãos, aleluias, que quando talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida, aleluias, quando você estende a mão, Ele está lá. Aleluias. Irmãos, e eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou, aleluias, para nos ajudar, aleluias. Irmãos, e Deus, Ele é perfeito, aleluias. Não dá para explicar a Deus, aleluias, mas nós podemos compartilhar com os irmãos, com aqueles que não conhecem. Conheço um Deus que muda a história, aleluias. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela vem falar aqui, irmãos, de um homem chamado Moisés. Aleluias. Irmãos, nós sabemos que é um personagem muito conhecido na palavra do Senhor. Aleluias. Justamente porque Deus, veio usar da sua vida, aleluias, para retornar de um lugar onde ele já havia saído, aleluias, para cumprir uma missão designada pelo próprio Deus. Aleluias. E se nós formos voltar, irmãos, um pouquinho para trás, nós vamos ver, irmãos, que depois, que Jacó, seus filhos, adentraram ali o Egito, aleluia, José já estava lá, aleluias. A palavra vai dizer que depois de um tempo muda-se ali o faraó, aleluia, porque esse faraó da época de Moisés não era aquele mesmo, aleluias. E ele, irmãos, quando nasce, ele nasce naquele contexto, um contexto caótico, aleluias, aonde há ali perseguição, matança de bebês, aleluias, e a palavra ela vai falar para nós que quando ele nasceu, ele foi escondido, irmãos, por 3 meses, aleluias, e eu olho para mim e eu pergunto, irmão, como é que esconde uma criança? Criança chora, criança dá trabalho, aleluia, irmão, você não põe uma atadura, você amordaça ela, não, irmãos, é uma criança. Mas a Bíblia vai dizer assim, escondeu ele durante 3 meses. Irmãos, mas eu creio que tudo isso foi com a ajuda de Deus. Irmãos, esses tempos atrás, nós estávamos conversando no trabalho e a gente estava falando sobre essas coisas, alguns lá começaram a falar sobre passado, sobre lá para trás e cada um, irmão, conta algumas coisas. Aí eu falei assim, olha, se não fosse Jesus nas nossas vidas, eu falei para eles, eu não sei nem se eu estava aqui. Mas aí eu compartilhei com eles, irmão, quando a gente tem uma chancezinha, a gente entra na conversa. Aí eu falei para eles assim, mas quando Deus tem um propósito, Deus guarda. E eu falei para eles, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Muitas vezes eu não sei, você não sabe, mas Ele sabe. Aleluia. Porque, irmão, se realmente nós olharmos para trás, já passamos por cada situação que, irmãos, realmente às vezes nós não estamos nem vivos mais. Aleluias. Irmãos, e essa trajetória desse homem, Moisés, ela vai relatar isso para nós. Irmãos, um contexto de matança, escondido, aleluias, e aí não tinha mais o que se fazer, porque criança cresce, a Bíblia diz que a mãe colocou ele num cestinho e colocou no rio e deixou seguir. E a Bíblia diz que ele foi encontrado, aleluias, lá pela filha de Faraó,
Aleluias, irmãos, um contexto totalmente, se a gente for contar essa história assim numa visão humana, parece um conto. Aleluias. Mas irmãos, quando Deus, ele tem um propósito, ele opera do jeito que ele quer. Aleluias. Ele faz, irmãos, do jeito que ele quer. Aleluias. Irmãos, é tão bom quando Deus faz. Porque quando Deus faz, irmãos, foge a minha e a sua lógica. Aleluias. Mas no final, irmãos, tudo termina bem. Aleluias, glórias. E a palavra vai dizer, irmãos, que ele é criado lá naquele contexto, aleluia, da filha de Faraó. E mais para frente lá, ele tem lá um entreveiro com o egípcio, mata um egípcio e tem que sair corrido de lá. E quando ele sai corrido de lá, a palavra de Deus diz que ele vai parar em Midian. Aleluias, uma terra onde ele se estabelece, ele casa, aleluias, glória a Deus. E ele está, podemos assim dizer, vivendo a sua vida tranquila. E nós chegamos no contexto de Êxodo, capítulo número 3. Aonde num belo dia ele estava lá, cuidando do rebanho, do seu sogro, aleluia, Jetro. E, aleluias, irmãos, acontece algo sobrenatural na vida de Moisés. A palavra do Senhor ela vai dizer assim, irmãos, que ele estava lá tranquilo, bonito, aleluias. De repente ele percebe que uma sarça, irmãos, lá, uma planta, uma árvore denominada, aleluias, que eu fui pesquisar o que é, parece um espinheiro, aleluias, mas aquilo queimava e aquilo não se consumia. Irmãos, se nós pegar uma folha de papel aqui, colocar no chão e atear fogo, ela vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar e vai sumir, porque ela vai acabar. Mas ele teve, irmãos, essa grande visão, aonde ele viu essa árvore arder em chamas, mas ela continuava, creio eu, inteira no mesmo lugar. E de repente, irmãos, Deus ele falou com ele. Aleluias. Irmãos, eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que quando Deus se apresenta para nós, aleluias, irmãos, é algo esplendoroso. Aleluias. Porque, irmãos, tem que ser algo fora do nosso plano. Aleluias. Para que nós, irmãos, possamos olhar, aleluias, e falar, isso aqui eu nunca vi. Imagina só, irmãos, esse negócio de árvore queimar e ela não acabar, pastor, eu nunca vi esse negócio, não. Nunca vi, primeira vez. Aí, irmãos, pula e a árvore fala. Não basta ela queimar e não acabar, de repente sai a voz. Aleluias. Irmãos, o negócio é diferente. E aí, irmãos, a palavra de Deus, ela vai relatar para nós que Deus começa um diálogo com Moisés. E ele começa um diálogo com ele, aleluias, irmãos, e nesse diálogo, glórias a Deus, aleluias, ele começa a falar, e ele fala para ele, olha, glória a Deus, eu quero usar da tua vida. Eu tenho uma missão para você. Eu sou o Deus lá dos seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluias, e eu quero que você volte para o lugar da onde você veio, eu quero que você volte lá para o Egito. Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. O meu povo tem clamado, e eu tenho visto que o meu povo tem sofrido naquele contexto, daquele lugar. Aleluias. Irmãos, povo de Deus. Aquele povo lá, irmãos, povo que clamou, povo de Deus, irmãos. Povo lá escravo lá, 400 anos. Aleluias. Aí nós podemos olhar assim e falar, mas um povo de Deus, escravo, vivendo uma vida ruim, porque escravo não tem vida boa não, irmãos. Vivendo uma vida ruim por 400 anos, mas filhos de Deus, aleluias. Mas, irmãos, a palavra vai dizer assim, que Deus ouviu o clamor deles. Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós passamos por momentos na nossa vida que é difícil até de orar. É difícil, irmão, até de falar com Deus, aleluias.
E olha, irmãos, que Deus, ele é poderoso. Aleluias, mas, irmãos, o ser humano, aleluias, muitas vezes ele não olha para o tamanho do seu Deus, mas ele olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho daquilo que ele está vivendo, ele olha muitas vezes para aquilo que ele não tem, aleluias, irmãos, aquilo ali vai se sobressaindo. Aleluias, glória a Deus. Mas, irmãos, mesmo depois de 400 anos, muito tempo, irmãos, 400 anos, quando aquele povo decidiu orar, quando aquele povo decidiu falar, você imagina só, irmãos, eu gosto de imaginar as coisas assim, você imagina, ó, nós estamos vivendo essa vida aí, escravo, um falando com o outro, mas ó, aqui, ó, irmão Alexandre, ó, você está vendo? Mas aqui, você lembra dos deuses lá dos nossos pais? O Deus, o Criador, fez muita coisa já, nos criou, tem promessas para nós, e nós aqui nessa vida aqui, rapaz, vamos orar, vamos buscar, quem sabe ele não nos ouve. Irmãos, quão bom é ter um pai. Irmãos, e nós falamos assim na pessoa de Deus, aleluias, porque, irmãos, se nós olharmos no nosso plano, quão bom, irmãos, é ter um pai e uma mãe. E agora eu estou falando no nosso plano. Quão bom é ter um pai e uma mãe. Né? Eu tenho papai, nem tenho mamãe, glória a Deus. Morreu, salvo em Cristo, aleluias. Mas, irmãos, quando nós temos pai e mãe, irmãos, é uma segurança que nós temos. Olha, você vai ali chorar no colo da mamãe, irmãos, é um negócio impressionante, não? Aleluias. Glória a Deus, é um colo tão gostoso. Irmãos, no plano espiritual, quando nós temos certeza que nós temos um pai, aleluia, e não é qualquer pai não, irmãos, é um pai que não dorme, é um pai que não tira férias, pai não folga, irmãos, é um pai, irmãos, que tem os olhinhos de fogo, é um pai, irmãos, que a Bíblia diz assim, que uma mãe pode esquecer do teu filho no ventre, ou seja, uma mulher grávida pode esquecer do teu filho, mas ele jamais esquecerá de ti. Aleluias. Irmãos, esse grau de pai que eu estou falando. Aleluias. Irmãos, é um pai criador. Aleluias. É um pai, irmãos, que nos escolheu. É um pai que nos ama. Aleluias. É um pai, irmãos, que muitas vezes permite que nós passemos por alguns caminhos. Aleluias. Porque nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos aprender, precisamos ter a prática da vida em várias situações. Mas, irmãos, mesmo em meio à tempestade, aleluias, quando nós estendemos a mão, ele está lá. Aleluias. Irmãos, esse é o pai que eu estou falando. Irmãos, esse é o mesmo pai, aleluias, que se atentou à oração daquele povo. E aí, irmãos, ele se achegou, aleluias, a Moisés. Glória a Deus, e falou, é o seguinte, você vai ter que voltar lá, porque eu vou tirar o meu povo do Egito. Aleluias. E eu vou usar de você. Você vai chegar lá, você vai diante de Faraó, você vai se apresentar e você vai falar e fazer para ele tudo que eu mandar você fazer. Aí, irmãos, Moisés, creio eu, daquele negócio, comia assim, e falou assim, perguntar uma coisa, senhor. Quando eu chegar lá, diante de Faraó, e eu falar assim, o Deus dos meus pais me mandou aqui, porque vai libertar o povo, aleluias, mas aquele povo vai perguntar para mim assim, mas quem enviou você? Qual é o nome dele? Aleluias. Aí, irmãos, Deus responde para ele assim, fala para eles que o eu sou te enviou. Irmãos, eu quero prender aqui um pouquinho, aleluias,
Porque quando deixa eu diminuir essa água, que eu já derramei água aqui. Quando, irmãos, nós temos um diálogo aqui na terra. Irmão, você encontra com o irmão, você encontra aí, você é com a esposa, com o filho na escola, em qualquer lugar, irmãos. Você tem um diálogo, ô meu amigo, bom dia, tudo bem? Você vai falar o nome, ô pastor Cláudio, tudo bem? Tudo bem, pastor Adão, é, tranquilo? Você entendeu, irmãos? Eu sei, irmãos, pastor Cláudio, nome dele, né? Eu sei mais ou menos a estatura dele. Você está entendendo? Eu sei que se for a mais de 2 metros sem escada, ele não vai. E se for a mais de uns 2,15, eu também não vou. Você está entendendo, irmãos? Mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós, aleluias, quem é você? Ah, não, ele é o pastor Valmir. Ele tem nome. Aleluia. Mas nós, irmãos, também como seres humanos, aleluia, nós temos uma identidade, mas nós temos limitações. Nós temos limitações, irmãos. Agora, quando ele pergunta para ele, olha, mas quando eu for lá, quem eu vou falar que me enviou, irmãos? Eu creio fielmente que ele esperava ali um nome. Sei lá, qualquer nome. Ah, eu sou o Deus fulano de tal. Mas ele falou assim, você só fala para ele que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Irmãos, deve ter dado um nó na cabeça dele, né? Mas andar com Deus é assim, irmãos. Se a gente quiser explicar Deus e entender Deus, tudo bonitinho, irmão, nós vamos pirar. Porque Deus não foi feito para se entender, irmãos. Deus, ele está lá, ele nos criou, ele nos ama, ele nos guarda, aleluias, e nós temos que obedecer. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele chega em nós e fala assim, olha aqui, meu filho, minha filha, eu tenho uma missão para ti. Eu quero que você faça isso, 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 que você vá em tal lugar, aleluias. Irmãos, você já viu que negócio engraçado? Quando a gente obedece, amém? Porque tem gente que não obedece. Quando você chega lá, o negócio parece que está encaminhado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus traça um plano, ele já operou tudo, irmãos. Porque, irmãos, quem sou eu? Quem somos nós, irmãos, com as nossas mãos humanas? Aleluias! Mas, irmãos, nós somos vasos na mão do oleiro. E aí, irmãos, quando ele usa, aleluias, glória a Deus, nós obedecemos a sua palavra, irmãos. E quando nós chegamos lá naquele contexto, irmãos, nós vemos que Deus, ele já operou. Aleluias. Mas, irmãos, até a gente chegar aí, é uma longa caminhada. Porque, irmãos, não vamos falar que é fácil, que não é não. A árvore pega fogo, a árvore não queima. Aí daqui a pouco sai uma voz. Você está lá só você e as ovelhinhas. E até agora, irmãos, 1 minuto atrás, até onde eu sei, ovelha não fala. Mas, aleluias, você é apresentado, irmãos, a um Deus de poder sobrenatural. Aleluias. Irmãos, quando ele fala assim, ó, eu sou o que sou, aleluias. Irmãos, ele é um Deus autoexistente, ele é um Deus eterno, ele é um Deus que sempre foi e sempre será. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim, né, irmãos? Eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Irmãos, o nosso Deus, ele não tem limitações. Aleluias. Irmãos, ele não é condicionado a nada. Aleluias. Ele tem todo o poder. Aleluias. Irmãos, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Aleluias. Glória a Deus. É algo, irmãos, que, por exemplo, nós não podemos fazer. Coitado de nós. Mas ele pode. Aleluias. Glórias, glórias. Irmãos, e quando nós vamos ver a palavra do Senhor, ela vai falar, irmãos, alguns versos no
no livro de João, no Evangelho de João, em que, irmãos, Jesus, ele vai discorrer alguns versos da palavra. Aleluias. E ele, irmãos, ele vai falar em algumas oportunidades, aleluias, esta mesma frase que Deus falou. Aleluias. Quando Deus falou para Moisés, falou assim, ó, eu sou o que sou. Aleluia. No Evangelho, irmãos, Deus ali, falando ali, ensinando, Deus falou algumas vezes assim, olha, mas eu sou. Aleluias. Irmãos, quando nós vemos, né, irmãos, o contexto daquele povo, né, o povo lá do Egito, o povo de Deus. Um povo, irmãos, difícil, vamos dizer assim, né? Um povo difícil, um povo desobediente, um povo um pouquinho rebelde, irmãos. Amém? Mas nós não vamos ficar tristes não, irmãos, porque quando nós olhamos para nós, né, irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, porque nós também somos povo de Deus. Irmãos, nós também temos, irmãos, os nossos dias. Nós também temos os nossos dias, irmãos, temos as nossas crises de identidade, nós temos as nossas dificuldades, irmãos, nós temos aqueles dias, irmãos, irmãos, tem dia que nem eu me aguento. Quanto mais quem está do lado. Irmãos, isso é ser humano. É ser humano. Aleluias. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer assim, que Jesus, ele vai falar assim, no Evangelho de João 6,35, ele vai relatar assim, irmãos. Aleluias. Eu esqueci meus marcadores, irmãos. Ali tem, glória a Deus. E Jesus, e eu tenho que pôr o ajudante, irmão, senão não vai. Glória. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Irmãos, e o negócio é chique, né? Eu conheço o pão francês, o pão Nazaré, o pão de milho, glória a Deus, que nós comemos para saciar, né, a nossa fome, aleluias. Mas, irmãos, Jesus se apresenta dizendo que ele é o pão da vida. Irmãos, o que você entende por isso? Algo que é da vida. Se você não tiver, irmãos, com um pouquinho de tempo, você não tem mais vida. Irmãos, e nós podemos, né, irmãos, olhar aquele povo lá no deserto, né, que Deus, ele opera, Moisés, ele volta lá, ele tira aquele povo do Egito, né, Deus tira o povo do Egito, aleluias, eles rompem lá para o deserto, aleluias, né, Deus opera lá as pragas no Egito, aleluias, porque Deus, né, irmãos, ele tirou o povo dele lá com mão forte, aleluias. Irmãos, aquele povo cai no deserto, irmãos, eu nunca fui, pessoalmente, tá? Mas nós conhecemos, né, irmãos? Discovery Channel, pela televisão. Irmãos, deserto, glória a Deus, é lugar de sequidão. Irmãos, é lugar, não tem água, é pouca vegetação. Irmãos, é diferente de onde nós estamos, né? Nós estamos no Brasil, um país aí tropical, onde tem muitos rios, onde você consegue plantar, onde tem lavoura, crescem animais, aleluia. Mas deserto não tem nada, irmãos. Deserto não tem nada. Deserto, você encontrar uma aguinha lá, irmãos, é uma loteria. E aí, irmãos, nesse contexto de deserto, aleluias, Deus, ele faz o maná cair do céu. Irmãos, a palavra vai dizer assim, que caiu o maná do céu durante 40 anos. E a Bíblia vai falar assim, irmão, que o maná não era qualquer coisa não, que o negócio era gostoso, hein? Irmãos, porque tudo que Deus faz é bom. Irmão, você acha que Deus ia fazer cair um maná, irmão, que você ia comer, ia fazer careta? Irmão, não. Negócio bom. Aleluias. Irmãos, Deus tirou o povo e Deus sustentou o seu povo. Aleluias. Irmãos, o povo clamou por causa de água. Não tem água, né? Imagina, irmãos, um fuar. Quantos milhões de gente, misericórdia, imagina só.
E água, irmãos, Deus foi lá e falou: vai lá, transforma as águas amargas em água boa, toca na rocha lá, que a rocha vai dar água. Eu nunca vi água sair de rocha, né, irmãos? Ó, tem umas nascentes aí, né, irmão? Sim, mas ao vivo assim, toca aí que vai sair. Irmãos, sobrenatural de Deus. Mas em tudo isso, irmãos, nós vemos o cuidado de Deus. Agora eu queria dizer para você, irmãos, 2026, fresquinho, acabou de sair do forno. Você acha, irmãos, que comigo e contigo é diferente? Só porque nós estamos na era da modernidade? Não, irmãos. Nós pode estar, irmão, na era da modernidade, nós pode estar na era dos dinossauros, nós pode estar em qualquer era que for, irmãos. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus é imutável. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será o mesmo eternamente. Aleluias! Irmãos, outra notícia boa que eu vou te dar, o meu Deus e o seu Deus, ele não tem amnésia. Ele não se esqueceu das promessas. Aleluias! Irmãos, todas as promessas que Deus fez, aleluias, ele não se esqueceu. Às vezes, irmãos, nós olhamos e falamos assim: ô Jesus, mas um negócio assim já tem tanto tempo, já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Irmãos, mas ele não esqueceu. E você já reparou? Às vezes você não chegou lá ainda, mas você está de pé. Está entendendo, irmãos? Quantos irmãos, né, infelizmente, quantos já ficaram pelo caminho? Quantos talvez, irmãos, no dia de hoje, quantos talvez no dia de hoje já desceram à sepultura? E para eles não tem mais tempo. Não dá mais para amar, não dá para dizer que te amo, não dá para olhar para a esposa, não dá para olhar para o filho, não dá mais para estar aqui, irmãos, não dá. Quantos talvez já não caminham mais com o Senhor? E nós devemos orar, né, irmãos, em nome de Jesus, para que Deus alcance novamente essas pessoas. Aleluias. Mas, irmãos, eu e você estamos aqui. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque a cada dia que nós olhamos novamente o sol, aleluias, é nos dada mais uma oportunidade. Aleluias. Oportunidade do quê? Oportunidade, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Aleluias. Eu poderia falar, né, irmãos, oportunidade de viver a vida. Aleluias. Não, irmãos, mas oportunidade, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Porque uma vida sem Deus, irmãos, nem é vida. Nem é vida. Então, irmãos, glória a Deus, irmãos, para nós, nas nossas vidas, irmãos, também no dia de hoje, aleluias, Deus, na pessoa de Cristo, continua sendo para nós, irmãos, o pão da vida. Aleluias. Irmãos, e é tão impressionante, irmãos, que quando nós se achegamos a Cristo, se achegamos a Deus, aleluias, ele consegue chegar a lugares, irmãos, que talvez nenhuma pessoa já chegou, porque ele nos conhece de dentro para fora. Aleluias. Por isso, irmãos, aleluias, nós devemos estar firmes no Senhor. Aleluias, irmãos. Aqui, ó, se alimentando da palavra. Estava conversando isso com a esposa hoje em casa. Irmãos, os dias são corridos, porque o tempo está passando muito rápido. Nós temos tantos, mas tantos afazeres, aleluias, que se a gente não se atentar, aleluias, irmãos, a gente não lê a palavra, não. Que isso, pastor? O senhor tá... Não, irmãos, é uma verdade. Às vezes, irmãos, se a gente não ficar ligeiro, irmãos, a gente sai de casa sem orar. Né? Glória a Deus, todo dia, 5:30 da manhã, canta o celular no grupo lá. É hora da oração. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso. A nossa conexão com Deus, irmãos, ela vai nos manter de pé. Aleluias. Irmãos, Jesus também disse, eu sou a luz do mundo, João 8:32.
8:12, perdão. João 8:12. Aí eu vou olhar assim, irmãos. Falou-lhe Jesus outra vez dizendo, opa, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluias. Irmãos, num contexto espiritual, aleluias, Jesus é a nossa luz. Irmão, já tentou andar num lugar no escuro, num lugar que não seja sua casa, aí não vale. Porque na sua casa você conhece os labirintos. Mas no escuro, irmãos, é difícil. É difícil. E não pode dar de carro também, que carro tem farol. É andar, é perninha no chão. Sabe, irmão, é difícil. Às vezes, irmão, você vai bater a canela, você vai cair, irmãos. Mas Jesus é a luz do mundo. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, às vezes você já passou por situações que você às vezes chega por lugares, seja serviço, seja escola, e você não fala para as pessoas quem você é, porque você não tem uma placa na cabeça, né? Ah, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou... Não, irmãos. Aleluia. Você é você. Aleluias. Irmãos, de repente, você tem a experiência, irmãos, da pessoa olhar para você e falar assim, olha, mas, poxa, você é diferente. Não é melhor, irmãos, não confunda. Não confunda, é diferente. Aleluias. Você é diferente. Aleluias. E todos esses problemas que nós temos aqui na nossa empresa, aleluias, todo mundo chora e reclama. Eu não vejo você reclamar. E ó, aqui é difícil não reclamar, irmãos. Mas, irmãos, e nós também, irmãos, já vimos isso em outras pessoas. Isso, irmãos, eu creio que é a luz de Cristo. Porque, irmãos, quando nós andamos com o Senhor, aleluias, glória a Deus, irmãos, irmão, você passa um perfume aí para vir para a igreja, aleluias, passou o perfumão lá. Aí, quando você passa perto das pessoas, o cheiro do perfume, ele exala, ele fica. Irmãos, quando você tem Deus, aleluias, no teu coração, aleluias, você transpassa Deus por onde você vai. Aleluias. Ah, mas a minha faculdade lá é difícil, o meu serviço é difícil. Ah, mas ninguém ouve, irmão. Vou falar para você, quem não ouve é surdo. Se não for surdo, ouve. Agora, irmãos, depois que lança a semente daí para lá, não é com a gente, aí é com Deus. Mas, irmãos, nós carregamos a luz de Cristo e nós temos que ser luz por onde a gente passar. Aleluias. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim, eu sou a porta das ovelhas, João 10, capítulo 10, verso 9. Aqui tem até dois, irmãos. Tem eu sou a porta e eu sou o bom pastor, 10, 9 e 10, 11. A passagem do bom pastor. Aleluias. Onde ele fala lá, irmãos, todos aqueles que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Aleluias. Eu sou a porta. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. João 10. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pasto. Verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aleluias. Irmãos, para que serve porta? Para a gente passar, para a gente atravessar. Aleluia. Tem porta de banheiro, tem porta de quarto, tem porta de cozinha. Aleluias. Mas Jesus diz assim que ele é a porta. Irmão, mas não é qualquer porta, não. Irmãos, ele é a porta. Porque aí ele fala assim, irmãos, que se eu e você passar, aleluias, você salvar-se-á, entrará, sairá e achará pasto. Irmãos, o meu verdadeiro sustento e o seu verdadeiro sustento vem do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Irmãos,
é algo sobrenatural, irmãos, não é algo que nós achamos, aleluias, que nós temos as nossas mãos. Não, irmãos, é algo, irmãos, que vai nos saciar por completo. Aleluias. É algo, irmãos, que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, a não ser a pessoa de Cristo. Aleluias. Aí ele vai falar assim: eu sou o bom pastor, glória a Deus. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Irmãos, isso aí a gente conhece, hein? Aleluias. Servimos um Jesus, irmãos, que deu a vida por nós. Aleluias. Glória a Deus. Eu estava conversando com a esposa hoje, nós estávamos falando de merecimento. Aleluias. Irmãos, difícil. O negócio é complicado. Irmãos, nós não somos merecedores. Aleluias. Mas nós servimos a um Deus que nos amou primeiro. Aleluias. Irmãos, a um Deus que cumpre as suas promessas. Aleluias. Que deu a vida por mim, deu a vida por ti. Por isso nós estamos aqui hoje. Aleluias. Glórias. Irmãos, creia que na pessoa de Cristo, aleluias, nós temos tudo que nós necessitamos. Eu podia falar aqui, irmãos, que na pessoa de Cristo nós temos tudo o que queremos, mas necessidade e vontade são duas coisas diferentes. Isso não quer dizer, irmãos, que ele não possa fazer as suas vontades, se ela estiver alinhada com o plano dele, e assim ele achar por bem, ele vai fazer. Aleluias. Mas a sua e a minha necessidade, ele vai suprir. Aleluias. Irmãos, não importa o quão grande ela seja, não importa, irmãos, o quão inimaginável ela seja, ele vai, aleluias, saciar as nossas necessidades. Aleluias. Glória a Deus. João 11:25 vai dizer assim, que eu sou a ressurreição e a vida. Aleluias, glórias. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias. Irmãos, Jesus morreu como um homem que peregrinou nessa terra, ele morreu, mas a Bíblia diz, garante para nós que ele ressuscitou, amém? Está com o Pai, aleluias. E ele fala para nós, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lá em João 14, irmãos, fala assim, né? Não turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Eu vou preparar-vos lugar. Irmãos, servimos um Deus que vai voltar para nos buscar. Aleluias. Irmãos, e nós temos que crer nisso, irmãos, firmemente. Porque se a gente parar um pouquinho para olhar para o contexto que nós vivemos aí fora, aleluias, nós podemos falar assim, né? Com todo respeito. Jesus já podia até ter vindo, né? Mas Deus sabe o momento correto. Aleluias. Mas o importante para nós, irmãos, é saber que ele voltará para nos buscar. Aleluias. Irmãos, ele foi preparar um lugar, aleluias. Irmãos, e enquanto nós estamos aqui, aleluias, ainda peregrinando, ainda caminhando nessa terra, a qual a gente está só de visita, um dia a gente vai embora, ou a gente escuta a trombeta e vai embora, ou a gente repousa no Senhor, ou a gente vai morrer. Aleluias. Mas, irmãos, o Espírito Santo tem cuidado de nós. Aleluias. Irmãos, não é tão simples assim, irmãos. Mas também não é tão difícil demais de entender que Deus é tão bom para nós, irmãos, que disse assim, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sós. Vou deixar sobre vós o Espírito Santo.
Aí, às vezes, irmão, a gente não consegue nem orar, mas o Espírito clama por nós com gemidos inexprimíveis. Ele habita em nós, irmãos. Aleluias. Ele guia os nossos passos, fala aos nossos corações. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, e eu quero abrir aqui um parênteses aqui para mim e para você. Aleluias, porque a palavra de Deus ela é para nós. Amém? Aleluias. Eu eu não sei do que você veio nessa semana que acabou ontem, que hoje já é outra, hoje é novinha. Eu não sei do que você veio. Às vezes, irmãos, você enfrentou desafios nessa semana agora que acabou que às vezes você nunca enfrentou na sua vida. Às vezes foi uma coisa tão nova, irmãos, que você olhou assim e falou: rapaz, eu nunca lidei com isso. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos fortalece. O Espírito Santo de Deus guia os nossos passos. Aleluias, para que nós possamos tomar as melhores decisões. Irmãos, as melhores decisões não são as nossas, não. As melhores decisões são as de Deus. Aleluias. Irmãos, e a nossa decisão mais sensata é a obediência. Aleluias. A Bíblia diz assim, né, que sensato é aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática. Vem a chuva, vem o vento, vem o temporal, vem tudo, balança tudo, mas não cai. Mas insensato é aquele que ouve e não pratica, porque vem a chuva, vem o vento, vem tudo, e pode se cair aquela casa, e a queda dela pode ser grande. Aleluias, glórias, glórias. Nós já começamos no João 14, né, irmão? Nós vamos continuar no João 14, que eu já comecei lá. Vai dizer assim que eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso número 6. Aleluias. Todo mundo conhece um caminho aqui? Eu conheço vários caminhos. Conheço o caminho, né, irmãos? Tem um caminho que vai para tua casa, é um caminho. Tem um caminho que vai para o trabalho, é um caminho. Aleluias. Mas você conhece o verdadeiro caminho? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, irmãos, que enquanto nós caminhamos aqui, é nos apresentado um leque com muitas variações de coisas. Às vezes parece até bom, mas no final é caminho de morte. Mas ele diz assim que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, mas não é qualquer caminho, não. É igual a porta. Não é qualquer porta. Aleluias. É o verdadeiro caminho. Aleluias. A palavra diz que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, irmãos, aí já dá para ver que não é qualquer coisa. Aleluias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. Existe um ditado aí fora que diz assim, né, que quando você ouve uma mentira um monte de vezes, ela se torna verdade. Isso é mentira, irmãos. Isso não cai nessa não. Cai nessa não, que isso é engano. Isso é engano. Irmãos, mentira é mentira. Verdade é verdade. Sabe qual que é o problema, irmãos, das pessoas? O problema é lidar com a verdade, irmãos, é que a verdade dói. A verdade dói, ouvir a verdade dói. Irmãos, mas ouvir a verdade liberta. Aleluias, ouvir a verdade liberta, irmãos. Porque muitas vezes somos apresentados às verdades, irmãos. Às vezes nós não queremos nem aceitar, mas nós somos apresentados às verdades. Aleluias. E quando o Espírito Santo toca o nosso coração, nós falamos assim, realmente isso é verdade. Realmente eu estou errado. Realmente eu não estou procedendo bem e eu preciso me consertar. Realmente. E com a ajuda de Deus, aleluias, que é a verdade verdadeira, aleluia,
nós, irmãos, nos consertamos e seguimos a nossa caminhada. Irmãos, e Jesus, aleluias, ele diz que ele também é a vida. Aleluias. Às vezes, irmãos, por situações A, B, C, achamos assim que a vida acabou. Ah, agora eu vou morrer. Agora eu não quero mais caminhar, não quero mais nada, não quero fazer igual Elias, entra lá na caverna lá e clama a morte. Irmãos, o homem orou lá, clamou, caiu fogo do céu, irmãos. Aí depois do fogo do céu, aí o homem pediu a morte. Mas ele foi visitado. Eu vou lá para ele pão e água. Come aí, come aí. Come aí que longo ainda será o teu caminho. Irmãos, quem sabe da minha vida e da tua vida, não somos nós. É o Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, vamos falar sério, a gente gosta do saber, né? A gente gosta de achar que tem o controle, mas nós não temos o controle. Aí, irmãos, só que todos os dias, assim como aconteceu com Elias, todos os dias nós somos sustentados pelo Senhor, nós somos saciados por Ele para caminhar e romper mais uma fase diária das nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, e para terminar, João 15 vai dizer assim, que eu sou a videira verdadeira. Aleluias. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, aqui Jesus ele vem falar que ele é a videira verdadeira. Aleluias. Irmãos, uma planta, a qual, né, é a videira verdadeira. Nós, né, somos ali os ramos, aleluias. E enquanto nós estivermos atrelados, aleluias, à videira verdadeira, nós continuaremos de pé. Porque, irmão, você já tentou arrancar um galinho de uma flor, uma folha ou uma flor que seja dela e jogar no chão? Você vê quanto tempo ela vai durar viva? Ou talvez uma flor bonita, cheirosa, daquela mesma forma que ela estava, quando ela estava ali atrelada naquele caule, recebendo, né, suprimento, água, minerais, tudo aquilo que ela precisa para continuar. Assim é conosco, irmãos. Irmãos, nós só continuamos de pé, nós só continuamos caminhando, aleluias, com a força que recebemos de Deus. Aleluias. Irmãos, não é com a força do nosso braço. Não é, irmãos. Não, não, não. É com a força que vem do Senhor. Aleluias. E eu gosto muito, irmãos, eu gosto muito de João 15. Aleluias. Aonde no verso 16 ele vai falar assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Aleluias. Irmãos, o teor do negócio é esse aí. Ele nos escolheu, ele nos nomeou. Aleluias. Irmãos, eu creio em nome de Jesus, glória a Deus, que você já está dando fruto em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, não somos merecedores de nada, não. Aleluias.
mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos amou primeiro. Aleluias. Irmãos, eu creio firmemente, aleluias, que um dia nós estaremos na glória. Aleluias. Glória a Deus. Hoje nós ainda estamos aqui. Aleluias. Mas, irmãos, nós estamos aqui muito bem amparados. Aleluias. Pela pessoa de Deus. Aleluias, através do seu Espírito Santo, aleluias, que fala conosco, que nos fortalece todos os dias, através, irmãos, da nossa vida de comunhão com o Senhor, nossa vida de oração, aleluias, glória a Deus. Irmãos, assim nós continuamos de pé e caminhando. Irmãos, e no começo lá eu falei que qualquer semelhança é mera coincidência entre o povo do Egito, aleluias, porque nós também somos povo, irmãos. Eu queria ler um texto aqui, irmãos, e esse texto vai encerrar, aleluias. Neemias, Neemias, capítulo de número 9, verso de número 19. Vai falar assim: Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar o caminho, por onde haviam de ir. E desde o teu bom e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca. Água lhes destes na tua sede, de tal modo os sustentastes 40 anos no deserto. Nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Amém? Aleluias. Irmãos, só esse verso aqui de número 21. De tal modo os sustentastes 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Irmãos, eu vou terminar dizendo para você e para mim mais uma vez, aleluias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluias. Que cuida de nós em todos os detalhes. Irmãos, e creia, aleluias, nada vai faltar. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é bom e Ele não volta atrás com a sua palavra. Por isso, irmãos, eu quero dizer para nós, continua caminhando com o Senhor, irmãos. Continua crendo, aleluias, glória a Deus, mesmo naquele dia mais difícil, mesmo naquele dia mau, porque a Bíblia diz que o dia mau existe, aleluias. Às vezes a gente fica para baixo, a gente fica meio com um ar de derrotado, mas, irmãos, não nos esqueçamos nunca que Deus está conosco. Aleluias. Irmãos, que tudo aquilo que você possa estar vivendo hoje, aleluias, possa ser um testemunho de vitória amanhã. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque você escolheu continuar caminhando com o Senhor. Amém? Aleluias. Eu gostaria, irmãos, de fazer uma oração. Aleluias, glória a Deus. Se você quiser ficar de pé, aleluias, glória a Deus. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pelo dom da vida, obrigado por este dia, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor proporcionou, Pai, para nós, Pai, neste dia chamado hoje, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por essa semana, Pai, que terminou, Senhor. Senhor, aonde tivemos, Pai, momentos de sorriso, momentos de choro, Senhor. Às vezes, Pai, as lágrimas escorreram, Senhor, pelos nossos olhos, Senhor. Senhor, mas o Senhor jamais se apartou de nós, ó Pai. Senhor, por isso, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, ó Pai. Senhor, obrigado, Pai, até pelos momentos de luta, Senhor, porque nos momentos de luta, Pai, nós aprendemos, Pai, alguma coisa também, Senhor. Senhor, por isso eu coloco diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, Pai, o Teu povo, Senhor. Senhor,
Eu não sei, Pai, o que eles trouxeram para Ti, Senhor, no coração, na noite de hoje, Pai, mas o Senhor conhece, Pai, nos mínimos detalhes, Pai. Por isso, Pai, toca, Senhor, em cada um, Senhor. Toca, Senhor, naqueles, Pai, que não puderam vir, Senhor. Senhor, visita, Senhor, os nossos lares, Pai. Visita, Senhor, os nossos familiares, Senhor. Senhor, visita, Senhor, as questões, Pai, que nós não podemos resolver, Senhor. Senhor, que o Senhor coloque, Pai, a Tua mão poderosa, Pai, e que ao Seu tempo, Pai, e na Sua vontade, Pai, o Senhor venha, Senhor, nos dar a vitória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, continua, Senhor, sustentando, Pai, o Teu povo, Pai, com a Sua mão poderosa, Senhor. Senhor, e que nós possamos, Pai, manter, Senhor, a nossa boa escolha, Senhor, de caminhar contigo, Senhor. Por isso, Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Louvo, Senhor, e agradeço a Ti, Senhor, pela vida de cada um deles, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus.